Ótimo. Meu nome é Alex, sou acadêmico de nutrição da Faculdade de Anhanguera. Estou aqui com o Dr. Vitor Hugo, médico, e iremos entrevistar ele agora e ele irá responder algumas perguntas a respeito do câncer de próstata. Nós estamos elaborando um trabalho, doutor, para a faculdade a respeito do Novembro Azul e o nosso tema foi o câncer de próstata, né? E gostaria que o senhor pudesse esclarecer um pouco para nós a respeito do câncer de próstata, né? Então tá, como a Alex falou, me chamo Vitor, né? Sou médico, ainda não tenho especialidade, sou médico generalista. Então, câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum entre os homens, né? Ele só perde pro câncer de pele não melanoma, tá? Ele tem como fator de risco, né? Acho que é algo importante para a gente começar o assunto. O principal fator de risco é a idade avançada, então acredita-se que a maioria dos homens terão esse tipo de câncer. A maioria deles irão morrer com o câncer e não do câncer, né? Então, assim, é algo muito comum mesmo na nossa população. Outro fator de risco além da idade é a raça negra, certo? E um terceiro fator de risco muito importante também é o excesso de peso, né? Então, ter hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação balanceada, né? Praticar atividade física é muito importante para prevenir esse tipo de câncer. Tá bom? Doutor, qual um dos maiores fatores, no caso, que possa vir a ter a complicação e como podemos tratar esse tipo de câncer? Bem, o, esse, o câncer de próstata, né? Geralmente o tratamento dele é cirúrgico, né? Na verdade, nem sempre ele é tratado, como eu disse no início do vídeo, né? Na maioria das vezes a pessoa morre com o câncer, mas não do câncer. Nem sempre o câncer de próstata irá matar a pessoa, certo? Então essa decisão de tratar ou não é feita juntamente com o especialista, né? Que no caso é o urologista, tá? Ele e o paciente decidem, né, se vale a pena tratar ou não. E aí quando eles tomam, o médico e o paciente decidem pelo tratamento, geralmente o tratamento é cirúrgico, né? É a prostatectomia, né? Que é a retirada da próstata, tá? Mas além dessa opção de tratamento, existe também a radioterapia, né? Quando o paciente não tem condições cirúrgicas, assim, o risco cirúrgico é muito alto, por exemplo, o médico pode optar pela radioterapia, né? Em casos mais avançados, quando o câncer se espalhou por outros órgãos, né, que a gente chama de metástase, existem outras opções, como por exemplo também a retirada dos testículos, o uso de alguns medicamentos que inibam a produção de testosterona, né, porque a testosterona ela é um hormônio que acaba estimulando o tumor, entendeu? O câncer de próstata. Então ele acaba um hormônio que acaba fazendo com que aquele câncer possa progredir, certo? Então, assim, em casos mais avançados, quando há metástase, quando já não adianta tirar a próstata, o médico opta por usar esses medicamentos ou retirada do testículo, que no caso do homem é onde é produzido a maior parte da testosterona, né? Então é isso. Após esse tratamento, o paciente ele volta a ter uma vida normal? Como é esse processo de reabilitação do paciente? Então, falando assim do tratamento mais comum, né, que é a retirada da próstata, existem as complicações, né? Por exemplo, incontinência urinária, ou seja, urinar sem perceber, né? Ou então a impotência sexual, são complicações comuns, né, da retirada da próstata, né? Então, assim, o risco dessas duas complicações cirúrgicas acontecerem depende da técnica usada pelo cirurgião, tá bom? É isso.
o senhor acha que com um alimento adequado, com atividade física e um cuidado, como exames, como busca de profissionais, como o próprio exame do toque retal, né? Hoje, infelizmente, muitos homens têm essa dificuldade justamente por causa desse exame, né? O senhor acha que é mais fácil de evitar, é mais fácil de ser detectado? Então, antigamente era praticamente obrigatório, né, que a partir, por exemplo, dos 50 anos o homem fizesse o toque e o PSA, porque acreditava-se que isso ia reduzir e a gente iria detectar o câncer precocemente e isso iria reduzir a mortalidade, né? Mas hoje não é um consenso esse rastreio, certo? O, o, o INCA, por exemplo, né, o Instituto Nacional do Câncer, né, já não recomenda esse rastreio rotineiramente. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, que é a sociedade dos especialistas nessa doença, eles indicam, né, que o paciente busque, a partir, se não me engano, a partir dos 50 anos e a partir dos 45, quando tem quando tem um risco maior de desenvolver o câncer, né, por exemplo, pacientes da raça negra, pacientes que já que têm um histórico de câncer na família, né. Então, esses pacientes, a Sociedade Brasileira de Urologia aconselha que busquem o profissional a partir dos 50 ou dos 45 anos, certo? E aí, juntamente com o especialista, será decidido pelo rastreio ou não, certo? Porque apesar de ser muito frequente o câncer de próstata, ele nem sempre ele mata, e por ele nem sempre matar, nem sempre o risco ser alto demais, nem sempre vale a pena tratar, né? Nem sempre vale a pena operar. Um dos motivos é a perda da qualidade de vida que pode existir após a cirurgia. Então, assim, essa decisão de fazer o rastreio, de tratar, é tomada juntamente com o especialista, tá bom? Mas é sempre bom ficar atento aos sinais aos sinais e aos sintomas do câncer de próstata, certo? Por exemplo, jato urinário fraco, noctúria, que é acordar várias vezes à noite para urinar, a própria incontinência urinária, que é urinar sem perceber, podem ser sinais de câncer de próstata. Mas também pode ser sinal de hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna da próstata muito comum, tá? Então, assim, tendo esses sinais, assim, de jato fraco, incontinência urinária, noctúria, né, e várias vezes à noite ao banheiro, é sempre bom procurar um especialista para investigar, para saber o que está acontecendo ali no trato urinário. Pode ser que seja uma hiperplasia prostática benigna, né, que é apenas o crescimento da próstata que obstrui ali a uretra e causa esse monte de sintomas. Ou para saber se é um câncer de próstata, tá bom? Que são duas doenças que têm os sinais e os sintomas como ponto de intersecção, como ponto em comum. Doutor, o senhor acredita que hoje no Brasil há uma busca maior pelo exame, pelo tratamento? Olha, eu acredito que sim, certo? Ainda, assim, eu acredito que sim. Eu trabalhei, por exemplo, 1 ano na Marinha, né? E lá eu tive contato com a atenção básica que existia naquela instituição, né? E lá os homens procuravam bastante, a partir ali dos 45, 50 anos, no caso, eu ali, médico generalista na atenção básica, né? Para pelo menos fazer colher um PSA, né? Que é a substância produzida pela próstata. Geralmente ela é normalmente produzida pela próstata, só que quando existe algum problema na próstata, alguma doença, ela aumenta, né? Mas nem todo aumento de PSA significa que a pessoa tem um câncer. Pode ser só uma hiperplasia prostática benigna, pode ser uma prostatite, mas enfim, o que eu quero dizer, com base nessa minha experiência, né, nessa experiência que vi ano passado, eu acredito que os homens têm buscado sim, né, a ajuda médica, né, têm se preocupado com essa questão das doenças prostáticas.
Doutor, eu quero te fazer a última pergunta, né? Hoje no Brasil a gente vê que o homem tem se cuidado mais, o homem tem buscado mais, tem tido as campanhas de orientação, né? Como o Novembro Azul, né? Que lembra a necessidade desse exame, né? E assim, o que o senhor pode nos dizer mais a respeito desse momento e desse azul do novembro? Bem, assim, com sinceridade, eu ainda não pesquisei o motivo da cor azul do Novembro Azul, certo? Mas assim, como mensagem final, eu gostaria assim, de enfatizar a importância de ter uma alimentação saudável, né? A importância da autoobservação, né? Em relação ao jato urinário, a frequência de vezes que o indivíduo vai ao banheiro, a prática regular de atividade física, né? Enfim, eu acho que prevenção é um ótimo caminho. É claro que nem sempre só os hábitos saudáveis, né? Só alimentação, só atividade física vai impedir que a pessoa tenha esse câncer, né? Mas já é um grande caminho, né? Doutor, eu gostaria de te agradecer. Eu sei que o seu tempo é bem corrido. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo seu tempo e é isso. Muito obrigado. É isso.